Olá, pessoal. Muito prazer em conhecer cada um de vocês. Muito obrigada por me permitir entrar no seu lar e na sua vida e fazer parte desse desafio que você está enfrentando hoje, que é a busca pelo autoconhecimento, seja para uma gestação eficaz, sem aditivos químicos ou hormonais, seja para espaçar uma gestação, evitar momentaneamente uma gestação, também sem adição de nenhum tipo de contraceptivo químico ou hormonal. O método que eu vou ensinar para vocês, chamado de método de ovulação Billings, é um método natural que serve para essas duas situações, né? Para a mulher que deseja se conhecer e saber identificar o seu período fértil para poder engravidar ou para não engravidar naquele ciclo, naquele momento, e assim sucessivamente por quantos meses o casal decidir não gestar momentaneamente, né? Ou também por várias razões que só cabem ao casal, o casal que não deseja gestar. Então, eu sou a instrutora Kerlin e vou ensinar para vocês primeira aula. Nós vamos fazer uma introdução sobre o que é um método natural, certo? Antes de falar sobre o método que eu ensino, eu vou falar para vocês sobre o que é um método natural de fertilidade. E eu tenho essa imagem aqui que eu gosto muito, que é essa mulher olhando ali para o ciclo dela e pensando na cegonha. Porque, de fato, a mulher, dentro do ciclo dela, ela está sempre pensando numa eventual gravidez, seja para conseguir ou seja para evitar, né? Essa ideia de dia de ovulação e dia fértil sempre está presente na imagem da mulher. Mas essa aqui ainda, a gente pode ver ela ali meio confusa, né? Meio triste, talvez, pensando, sonhando ali com a cegonha que possa trazer para ela, né? Então, uma gestação e tentando se entender consigo mesmo, né? Lá no final, eu vou mostrar a imagem, por exemplo, dessa mesma mulher já de bem consigo mesma, que conseguiu compreender e entrar em sintonia com o seu ciclo. Então, vamos lá. O que é um método natural? Eu gosto de explicar o que é um método natural através de exemplos, né? Primeiro exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça muito forte, por exemplo, uma crise de enxaqueca. Então, a pessoa vai na farmácia, compra e toma uma medicação, né, prescrita pelo médico, de procedimento natural e moral que resulta em algo a favor da sua natureza humana e ao pleno funcionamento do seu corpo. Segundo exemplo, né, alguém conhecedor de botânica ou de fitoterapia faz um coquetel de plantas capaz de matar ou prejudicar seriamente uma outra pessoa. Esse procedimento, ele é natural do ponto de vista químico, porque não vai nenhuma substância artificial, mas não do funcionamento do corpo e da moral. Então, o que é o método natural? Aquilo que está em harmonia com a natureza do ser humano. O natural é diferente de não natural, ou diferente de antinatural, e não necessariamente diferente de artificial, certo? Vou dar mais exemplos para explicar melhor. Diferença de natural e antinatural no século XXI. O que é natural? Aquilo que é próprio de uma natureza humana. Uma morte por velhice, uma morte por doença, ela é natural. Ela faz parte do nosso ciclo. O homicídio, como eu falei lá no caso do envenenamento, lá o cara fez lá um chazinho lá e deu para outra pessoa tomar. Os dois levaram ao mesmo resultado, que é a morte de uma pessoa. Só que uma foi natural e a outra foi antinatural. Outro exemplo. Artificial, não artificial. Uma prótese. A pessoa sofreu um acidente. E nesse acidente ela perdeu uma perna, um pedaço da perna. A prótese vai devolver para ela o caminho natural da natureza que era ela caminhar. Então a prótese permite ao corpo dela voltar a fazer aquilo que era natural dela, que é caminhar. Uma medicação para trombofilia na gravidez. É uma medicação artificial que dá ao corpo o funcionamento natural de como o corpo deveria estar funcionando e por alguma razão não está conseguindo. Então, devolve ao corpo o seu funcionamento natural. E aí, né, um detalhe, a camisinha ou o coito interrompido são antinaturais. Uma é artificial, outra não.
né? Uma é artificial, por exemplo, a camisinha, o método de barreira, e o coito interrompido, ele é antinatural por um procedimento voluntário da pessoa. Então, dentro do método natural, eu não vou ensinar vocês a usar camisinha, nem a praticar coito, porque eles são antinaturais. Se você pratica ou quer continuar praticando, tudo bem, mas não é isso que nós estamos fazendo aqui, certo? Aqui é o autoconhecimento através do ciclo fértil feminino, para que então possa se tomar as medidas que o casal deseja, seja gestar ou seja não gestar. Aí um adendo, né? Os tratamentos naturais hoje está super em alta. Alimentação natural, óleos essenciais, né? Exercício físico, tudo que você fala de natural, né? Nossa, tá. E às vezes quando você fala de método natural de fertilidade, parece tão clichê. Ah, nossa, não é mais fácil mais constitucional. Gente, o método natural é o seu corpo trabalhando. Pensa só, se você for no mercado e for comprar uma carne e lá tiver assim, criado com hormônio, e na outra tiver criado sem hormônio, qual que você vai comprar? Então, por que a gente acha que tomar contraceptivo químico hormonal é natural? Não é, não é natural do nosso corpo, certo? O método natural trabalha com períodos férteis e inférteis que você, mulher, vai aprender a detectar. Quais são as vantagens? Ele é confiável. A gente vai falar sobre o reconhecimento científico dele, tá? Ele não foi um método criado pela vovozinha que aprendeu a fazer um chá de planta lá, que não sei quem. Ele é um método criado através da medicina, com reconhecimento científico, com premiação e tem reconhecimento da OMS, tá bom? É inofensivo para o corpo, porque não tem efeito colateral. Você já leu bula de anticoncepcional? Na boa. Você já viu lá a lista de efeitos colaterais que pode ter? Você conhece alguém que já teve problemas sérios de saúde devido ao uso prolongado de contraceptivos? Você deve conhecer. Reversível a qualquer tempo. Ah, eu vou usar o método natural hoje porque eu quero conhecer o meu corpo, mas eu não quero engravidar. Beleza, tranquilo. Dentro de alguns meses ou de alguns anos, você mudou de ideia. E agora você quer engravidar, né? Você e seu esposo querem engravidar. Cara, no próximo ciclo, você já pode começar a prática nos dias férteis. Porque quando você usa contraceptivos, você tem que esperar um tempo, tem que esperar o seu corpo agir, tem que esperar o útero da mulher voltar ao normal. Todo ginecologista fala, ó, espera tanto tempo, vai usando preservativo durante esse tempo, aí depois vocês começam. Por quê? Porque o corpo precisa eliminar, né, aquele excesso de hormônio que tem dentro do corpo, inclusive para ter uma gravidez de sucesso, diminuir o risco de perda gestacional nas primeiras semanas. Ele tem baixo custo. Vamos ser bem sinceros. Se você for pagar uma consulta com a ginecologista top das galáxias, quanto é que você vai pagar? E aí, para você ainda fazer um tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, quanto é que você vai pagar nisso? É muito caro. O que eu vou ensinar aqui, eu vou ensinar a mulher e o casal a ser autossuficiente. Em poucos meses vocês vão praticar sozinhos. Não é uma coisa assim que eu vou te vender um curso, certo? E depois aí você tem que comprar outro curso, depois você tem que comprar outro curso. Não, eu vou acompanhar vocês, vou acompanhar o casal, né? Vou acompanhar a mulher com as anotações dela. E dentro de poucos meses a mulher está livre de mim e está livre de outra instrutora de imóvel. Então ela pode seguir o caminho dela sozinha. E existem, né, muitas pastorais instrutoras de métodos Billings que fazem somente a pedido da igreja e daí nisso não tem custos para a usuária. Não diminui libido. Semana passada, minha mais nova usuária, fazendo aquele questionário que as mulheres respondem no início da, da pré-consulta, né, digamos assim, da consulta de avaliação, perguntei se abaixa libido, ela falou que não. Aí, no primeiro retorno dela, ela falou assim, eu acho que eu vou ovular logo. Eu falei, por quê? Nossa, porque a minha libido semana passada tava muito alta, assim, eu sentia a libido assim, assim, assado. Aí eu falei para ela, assim, olha, você lembra que eu perguntei lá atrás, tinha baixa libido? Você falou para mim que não? Aí ela, sim. Então, você vai ver que você tinha. Porque na minha concepção, você não está em período fértil ainda. A tua libido vai subir mais. E ela ajuda o casal numa relação de diálogo frequente.
Porque vocês precisam conversar, porque o esposo e a esposa têm que estar em sintonia. O que é que vocês querem agora? O que é que vocês estão buscando? Vocês estão buscando uma gestação ou estão buscando evitar uma gestação de forma natural? E de todo jeito, não oferece risco. O casal não quer gestar, não tem plano de engravidar. Quando esse casal mudar de ideia, não vai ter um aditivo externo, um excesso de hormônio, alguma coisa que possa influenciar negativamente o desenvolvimento dessa gestação. Dando um exemplo de tipos existentes, a mais famosa é a tabelinha, né, que usa o calendário. Aí tem o ritmo, por exemplo, que deriva da tabelinha. E tem vários tipos que derivam da tabelinha, certo? Eu não trabalho com a tabelinha pela razão dela ser matemática, mas ela é um método muito difundido e tem gente que se dá super bem com ela. Tem a temperatura basal, sintotérmico, o coitomodo, tem o método de saliva também, e tem o MOB, que é o que é o ensino. O MOB, ele é de ensino exclusivo da Cepafam. Então, para poder ensinar, tem que ter credenciamento na Cepafam, que é uma organização criada pelos fundadores, né, o casal Billy. Então, tem esse direito de ensino e é também a Cepafam que faz as pesquisas científicas mesmo pós a morte dos seus fundadores. Então, tem alguns sites, né, se alguém quiser pesquisar, tá aí, cepafam.com.br, a Billings Life e a womb.org. Então, o que é a Cepafam? Ela ensina um método de ovulação Billings, né? Eu tenho o meu credenciamento lá. E o método MOB surgiu da onde? Ele surgiu como um sistema de planejamento natural da família, os casamentos nos planos de Deus, o casal em sintonia com Deus, pensando em quando vai gestar. Note, foi assim que ele surgiu, certo? Ele surgiu dessa forma, ele foi pensado para isso. Ao longo dos anos, ele se difundiu bastante no Brasil e no mundo por diversas religiões, mas ele surgiu na igreja por essa ideia. Inclusive, hoje tem pessoas que nem têm religião que praticam o homem, e não tem problema nenhum nisso. Mas o surgimento, a história dele foi através disso. E o que ele vê, o que ele trabalha? Ele trabalha com indicadores da infertilidade ou da fertilidade feminina, através da sensação da cervix e da aparência do muco cervical. Karen, o que é isso? O que é a sensação da cervix e o que é a aparência de muco cervical? A gente vai chegar lá, certo? Nas próximas aulas vocês vão aprendendo. Mas só para vocês saberem que ele trabalha com isso. Confiabilidade, 99% de evitar. 99%, será que é tudo isso mesmo? Gente, a partir do momento que o casal aprende e segue as regras certinhos, os índices deles é de 99%. Não perde para nenhum tipo de contraceptivo. E diga-se de passagem, não existe nenhum método 100% eficaz de evitar gestação na medicina, a não ser uma vida totalmente celibatária. Né? Existe. Todo mundo conhece alguém que engravidou usando anticoncepcional, DIU, camisinha ou outras coisas afins. Mas se você escuta alguém que engravidou usando o método natural, eu sabia que isso não funcionava. Gente, cada organismo é cada organismo, cada corpo é diferente. E o único método 100% eficaz de não gravidez é a vida 100% celibatária. E aí o que é mais legal, e o meu foco aqui é trabalhar hoje, com esses 80% de sucesso em conseguir uma gravidez, a média dos casais em gerais, sendo que 65% desses casais tinham um diagnóstico de não engravidar naturalmente. O que é não engravidar naturalmente? É um casal que tinha que fazer a fertilização in vitro que não conseguiria engravidar de outra forma. Então, se você pensar assim, é um índice bem alto, né? Então, se o médico falar assim, vocês não têm como engravidar, não sei se for para fertilização in vitro, é um índice bem alto. E baixo custo, como eu falei, né? A mulher se torna autossuficiente. Então, a partir de um determinado momento, a mulher não precisa mais de instrutora e o casal segue livre para suas próprias decisões. O que eu tinha para hoje é isso, né? Então, essa foi a nossa aula introdutória. Mexeu aí, acredito, um pouco assim com a cabeça de vocês, em relação do que é natural, em relação do que não é natural. Então, a partir já dessa nova imagem do que é natural e do que não é natural, nós vamos trabalhar a naturalidade do ciclo fértil feminino, ok?
Então, vejo vocês na nossa próxima aula.